Boa noite para todos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre as nossas vidas. Boa noite. Você está animado, hein, cara? Hoje a noite promete, né? Ai, como queria estar nessa fase. Minha filha está namorando um rapaz que, olha, quando o filho começa a namorar, os cabelos da gente ficam mais branco, né? Fica mais branco. Eu tenho uma filha formada e eu falo para as pessoas pensam que é brincadeira, mas uma das grandes dificuldades da minha vida, assim, que eu fiz até tratamento, foi o fato de um dia minha filha ter que sair de casa para poder casar. Eu tenho uma dificuldade com respeito a isso. E minha filha precisa namorar um menino de 29 anos. Já trabalha, já tem um apartamento dele. Eu cheguei para a Glícia e esse menino logo vai querer casar. A Glícia, não, vai demorar um pouco. Vai demorar 1, 2 anos. 2 anos? Passa tão rápido, 1, 2 anos. Mas é interessante que Deus esse tempo atrás agora, umas 2 semanas atrás, pensando sobre isso, a gente não para de pensar sobre isso, mas pensando sobre isso, Deus deu paz ao meu coração. Nuno está terminando o 3º ano, minha filha já formada, mora fora, mora em Espírito Santo, uma está namorando, daqui 1, 2 anos, sei lá, Deus sabe, mas Deus deu paz ao meu coração, porque eu cheguei para a Glícia e falei assim, Glícia, vamos ficar só nós dois. Só nós dois. Eu cheguei para ela essa semana agora, e a gente está muito gripado, e ela já está gripada desde o encontro de casais, fez teste de Covid por 2 vezes, deu negativo, é uma gripe muito, muito forte, tossindo muito. E cheguei para ela e falei assim, Glícia, você quer casar comigo? Você está pedindo casamento? Estou de novo, porque nós vamos viver sozinhos, viver um para o outro. E Deus renovou a alegria no meu coração. Deus tirou o peso do coração da minha filha, está saindo de casa um dia para o futuro, né? Que Deus pertence, o tempo de Deus. Mas assim, é muito bom estar casado. É muito bom você viver o casamento. E é muito bom você investir no casamento. Você investir no outro. Como é bom. Esse tempo aqui é um tempo de investimento na nossa vida. E a gente vai falar sobre um tema que é fidelidade e confiança no casamento. É um tema por demais assim, complexo. E eu já sabia que era um tema complexo, um tema que traz dor ao coração de muitas pessoas quando se fala a respeito de fidelidade, porque a maioria do material que eu procurei para poder pesquisar e estudar e fundamentar, além da Bíblia, claro, que ela é a nossa única regra de fé e prática, a maioria dos livros que falam sobre fidelidade, na verdade, 90% desses livros eles vão tratar de quê? De infidelidade. E a gente sabe que é um tema difícil de ser abordado e tratado por conta da dor de ambos os lados. De ambos os lados. Tanto aquele que cometeu com a traição, como também aquele que foi traído. Por conta da exposição, porque é um dos pecados assim traz maior exposição. O farisaísmo, as pedras, o ódio, o ressentimento, a vingança. Mas eu gosto muito desse texto quando Jesus Cristo ele vai dizer para aquela mulher, olha, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E eu gostaria de tratar nesta noite com vocês sobre fidelidade e dizer para vocês o seguinte: é possível a gente viver um casamento dentro dessa fidelidade proposta por Deus,
mesmo que seja diante de uma renovação de votos diante do Senhor, diante de propostas diante de Deus. E quando a gente fala a respeito disso, a gente sabe que esse é um assunto difícil, mas ao mesmo tempo é um assunto que nós precisamos tratar, porque a Bíblia vai falar a respeito desse assunto de maneira muito clara para a gente, ao longo de toda a Escritura, diante do propósito de Deus da unidade na vida do casamento. É muito tranquilo também, eu acho que ameniza a dor para poder tratar desse assunto, é quando a gente vai falar a respeito deste assunto e falar não numa palestra comum, como outra qualquer, mas uma palestra bíblica, fundamentada na palavra de Deus, quando a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que não existe o quê? Um justo sequer. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Eu lembro que quando ainda pastoreava a igreja aqui das Américas, quando a gente estava ainda no escritório e nós já estávamos lá no ginástico, um casal ele participou do arraiá da nossa igreja. E eles participaram do arraiá e pegaram o boletim da igreja, com o telefone da igreja, foram convidados por um casal. E aí o marido, com o telefone, me ligou lá para o escritório. Na época a Edivane trabalhava ainda com a gente. A Edivane falou assim: pastor, tem uma pessoa que está querendo marcar um gabinete com o senhor. Não é da nossa igreja, mas ele quer marcar um gabinete. E eu falei assim: ótimo, pode marcar. Marcou o gabinete, o rapaz chegou, se apresentou, e ele chegou para mim e disse: pastor, estou precisando da sua ajuda. Conheci a igreja através da programação que teve de festa de vocês, peguei um boletim de vocês, e eu gostaria de que o senhor me ajudasse. E eu disse para ele: mas que ajuda você quer? Qual ajuda você quer? O que você está precisando? Disse: minha esposa me botou para fora de casa. Eu falei assim: o que você aprontou para poder sua esposa botar para fora de casa? Porque geralmente as esposas não põem os maridos para fora de casa sem uma motivação. Eu disse: não, pastor, teve todo motivo. Eu tive um relacionamento extraconjugal durante um tempo, minha esposa descobriu, me perdoou, e aí eu retornei a esse relacionamento depois de 6 meses. Ela descobriu de novo, e aí ela foi e falou para minha mãe, para minha sogra, para Deus e o mundo, botou no Face, espalhou em geral. E eu perguntei para ele: o que você quer? Para mim te ajudar, eu tenho que saber o que você quer da sua vida. Aí ele falou assim: pastor, eu não sei o que eu quero. Eu falei assim: cara, então vai para casa, pensa, repensa. Depois que você pensar e decidir a sua vida, o que você quer da sua vida, ou quem você quer para a sua vida, você me procura. E ele foi para casa, eu achei que ele nunca mais ia me procurar. Depois de 3 semanas ele voltou. E aí chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero lutar pela minha família, eu quero a minha esposa de volta, e eu preciso da sua ajuda. E eu falei assim: então tem que ligar para ela. Liguei para ela, marquei com ela um gabinete. Ela foi lá na igreja, no escritório. Uma menina nova, uma menina independente, não precisava do marido. E ela chegou para mim, eu contei, ela me contou toda a história de novo. E eu perguntei para ela a possibilidade de um recomeço. E ela disse para mim, falou assim: pastor, tem sim a possibilidade de um recomeço. Porque eu não sou perfeita como ele é. Eu não sou perfeita assim como ele não é. Se ele aceita as minhas imperfeições, por que eu não haveria de aceitar as imperfeições dele? E eu achei aquilo numa maturidade tão grande da parte dela, uma maturidade tão grande da parte dela, por quanto ela afirmar algo tão... Porque às vezes a gente põe na nossa mente algumas questões que para a gente tem coisas que são imperdoáveis, e a gente coloca assim: olha, isso é imperdoável, isso é imperdoável, isso é imperdoável.
E quando a gente fala a respeito da fidelidade no casamento, se tem uma coisa que é quase que imperdoável para quase todas as pessoas, é a questão da infidelidade. Isso tem trago assim não apenas uma dor, mas tem sido causa de separações. E quando a gente vai para a Bíblia, para a palavra de Deus, quando as pessoas falam assim, a recomendação de Deus é que quando a gente se separa, a gente tem que se divorciar. Só que Cristo, Deus ele não instituiu o divórcio, Deus ele permitiu o divórcio. E ele vai dizer que permite o divórcio por conta da dureza do coração do homem e da mulher também, não é só do homem não. Mas aí eu comecei a me perguntar e a aprofundar um pouco mais o estudo e trazer a seguinte pergunta: qual é o sustentáculo da fidelidade? E quando a gente fala a respeito desse sustentáculo da fidelidade, você pode... Está travado, né? O sustentáculo da fidelidade, por acaso, a beleza é o sustentáculo da fidelidade? Não é. Eu vejo tantos casais assim, bonitos, sabe? Separando, casais bonitos, traindo um ao outro. O sustentáculo da fidelidade é a riqueza. Então, por ser rico, também pode ser? Não. Pode ser a fama. E aí a gente olha aí, para só você ligar, cada vez que você liga na internet, você vai perceber que um artista, ele se divorciou, teve algum caso de infidelidade. A braveza, mulheres casadas com homens bravos, homens casados com mulheres bravas, também não é o motivo do sustentáculo da fidelidade. A paixão, o tempo de casamento, será que o tempo de casamento, ele é o sustentáculo da fidelidade? Também não. Quando a gente olha o casamento em si, será que o casamento é o sustentáculo da fidelidade? A pessoa ir lá, casar diante da igreja, ou de um padre, ou de um pastor, ele dá a bênção, e ali eles são felizes para sempre. Será que isso vai ser o sustentáculo ou igreja? Casei com a menina da igreja, casei com um rapaz da igreja, está garantido que... A gente sabe que o sustentáculo da fidelidade não é nada disso, mas eu queria trazer para vocês a base desse sustentáculo, que é a fidelidade. Quando falamos a respeito da fidelidade, a visão bíblica de fidelidade é uma dimensão de uma aliança que não deve ser rompida. Uma aliança que não deve ser rompida. E quando nós falamos a respeito dessa fidelidade e desta aliança, a gente vai entender que a aliança, ela é esse suporte para essa fidelidade. O suporte da fidelidade no relacionamento a dois não é a beleza, não é a riqueza, não é o fato de estar na igreja ou ser da igreja, ser batizado, mas o que traz o conceito, o sustentáculo da fidelidade é a aliança. E a aliança, ela tem 3 pilares. Poderia até colocar mais, mas eu coloquei 3 pilares para a gente poder conversar a respeito desse sustentáculo da fidelidade na aliança entre duas pessoas. E quando a gente fala desta aliança para o Velho Testamento, a gente vai falar de uma aliança no Velho Testamento que era o termo hebraico, quando vai falar da raiz da palavra aliança, ele vai dizer que aliança significa cortar. É como se você cortasse aqueles pactos de sangue que eram feitos no Antigo Testamento, e ali eram feitas alianças de sangue, de compromisso. E o grande modelo de aliança que a gente tem é o nosso Deus. O grande modelo de aliança que a gente tem como exemplo para a nossa vida é o nosso Deus. Deus, ele estabeleceu aliança com o povo de Israel ao longo de toda a jornada do povo de Israel, desde a aliança feita com Abraão.
E por conta da aliança feita com Abraão, Deus sustentou a sua fidelidade, a sua palavra, embora viver com um povo que não era fiel, assim como ele foi fiel. Você perceber que esta aliança ela foi renovada a cada tempo, a cada período. A aliança de Deus era renovada com este povo, provando a fidelidade de Deus. Deus dizendo para o povo: olha, eu sou fiel a vocês por conta da aliança que eu fiz. Eu sou fiel a vocês por conta da aliança que eu fiz. E aí Jesus Cristo, quando ele morre, ele vai, antes de morrer, ele vai cear com os discípulos, e na ceia ele vai dizer: olha, estou instituindo uma nova aliança. E aliança firmada em quê? No sangue. Aliança firmada no sangue. Assim como no Antigo Testamento, alianças eram firmadas no sangue. Esta aliança foi firmada no sangue, mas no sangue de Cristo Jesus. Então ele é a nossa, o grande modelo de fidelidade para todos nós. E esse modelo desta aliança se dá pelo fato da gente ter no nosso coração a decisão. É decidir. Ser fiel é uma decisão. Uma vez eu estava viajando, fazia seminário, e eu namorava com a Glícia. Foi a primeira um tempo que eu fui para o seminário solteiro, depois eu tranquei matrícula, depois voltei para o seminário casado. Então eu sei todas as fases. Assim, você perguntar como é que é seminário, eu sei o que é seminário solteiro, eu sei o que é você estar no seminário casado, eu sei o que é ir para o seminário com filho, e eu sei o que é filho nascer no seminário, que a Gabi nasceu quando eu fazia seminário. Então eu vivi assim uma experiência muito grande com respeito a esse período de seminário. E quando eu fazia seminário, estava namorando com a Glícia, eu morava em Cachoeiro, eu estava indo de ônibus de Cachoeiro até Campinas, e a gente não escolhe a pessoa que vai do nosso lado. E foi uma menina do meu lado, sabe, cheirosa. Pensa uma menina com perfume bom. E ela sentou do meu lado, eu olhei para ela e falei assim: deu ruim. Jesus, toma conta, porque sai 4 horas da tarde, chega às 5 horas da manhã, é muito ruim, sabe? Eu detesto viajar, eu detestava viajar de ônibus, porque você viaja do lado de uma pessoa, você dorme com uma pessoa, sabe? Você dorme literalmente com a pessoa do seu lado, né? Você pode até não fazer nada, mas que dorme do lado de uma pessoa, você dorme. O ônibus é terrível, sabe? E aí a gente foi conversando. Ela fazia um curso de psicologia, se eu não me engano, na Unicamp, e não era uma menina assim normal, sabe? Era uma menina tirada, não era uma menina que você tinha que conquistar, sabe? Era uma menina que já partia pro... E começamos a conversar, e ela assim, a primeira pergunta que ela me fez: você tem namorado? Eu disse: tenho. Aí ela: que pena. Eu falei assim: opa, olha só, né? De 4 horas da tarde até... E aí eu cheguei para ela e comecei a falar para ela, falei assim: você faz o quê? Você estuda o quê? Eu falei assim: eu faço seminário. Eu falei: você vai ser padre? Eu falei assim: não, você é pastor. Ela falou assim: então tá bom, pastor pode casar, né? Eu falei assim: pode, mas com uma mulher só, de preferência, né? Então, aí fomos conversando, e a conversa foi assim, sabe, levando, e ela sempre levando um assunto para, sabe, tentando de alguma forma, até ela chegar para mim e se oferecer tanto, que a gente estava já em Queluz, na parada, depois da parada de Queluz, a gente tinha passado pelo Rio de Janeiro, nós fomos conversando o tempo todo. E aí em Queluz, passamos Queluz, na parada de Queluz, voltamos para o ônibus, ela voltou a conversar, e ela se aproximou e falou assim: olha, não vai dar certo, cara, eu tenho namorada, eu já tenho um compromisso. E ela me fez a seguinte pergunta: tem criança, né? Ela fez a seguinte pergunta: você não é homem? Só que ela perguntou daquele outro jeito, né? Você é homossexual? Mas ela perguntou daquele outro jeito. Aí eu falei assim: não. Aí ela voltou: você não é um homem? Eu disse: por que não sou homem?
Porque você não me quer. Aí eu disse para ela, falei assim, olha, eu tenho que ser muito homem para mim não te querer. Porque para um homem é muito fácil te querer. Para um homem é muito fácil te querer. Por isso que a fidelidade, ela está fundamentada numa aliança, num compromisso, mas, aliás, antes do compromisso, numa aliança que está firmada diante de uma decisão que nós tomamos. E essa decisão que nós tomamos diante de pessoas importantes na nossa vida. Importantes. Quando a Glícia entrou na igreja de Vergrinalda, meu coração acelerou. É uma alegria que você não sabe dizer, você não consegue dizer desta alegria que é você ver uma pessoa, sabe, aquela pessoa vindo de Vergrinalda para poder encontrar com você. A minha vontade era dar um beijo na testa do meu sogro, eu tinha me proposto fazer isso, mas por respeito a ele, porque ele era tenente-coronel da polícia, eu não fiz. Entendeu? Não fiz, sinceramente não fiz. Mas eu disse sim para a Glícia e fiz meus votos para ela, diante dos pais dela, a quem eu tenho respeito muito grande. Uma decisão que eu tomei. E quando a gente fala de decisão, a gente está falando de amor. Quando a gente fala de decisão, a gente está falando de amor. Algumas pessoas pensam que o amor é alguma coisa assim que, sabe, é uma coisa hipotética. Amor é um sentimento que vem e que vai. Mas não, o amor, ele é uma decisão, eu decido amar, e a Bíblia deixa muito clara com respeito a isso, porque a Bíblia, ela não vai falar para a gente que o amor é uma coisa fácil de viver, pelo contrário. João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a pergunta que eu faço, foi fácil Jesus amar você? Foi fácil Jesus amar a mim? Chegou um tempo que Jesus se ajoelhou e chegou para o Pai e disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice. E quando eu falo que o amor é decisão, é dos dois lados. Amor é decisão. Quando eu falo que o amor é decisão, é quando eu conto essa história dessa menina que vai no meu gabinete, uma menina nova, que não tinha conhecimento tanto da Bíblia, e ela chega para mim e fala assim, pastor, eu tenho que perdoar meu marido. Sabe por que eu tenho que perdoar meu marido? Porque eu também não sou perfeita. E ela disse para mim, porque eu resolvi amar o meu marido, a despeito. Isso tem como base, e a base de toda fidelidade, a base é Deus. A base é Deus. Quando lá em Colossenses vai dizer para a gente a respeito dessa ação que tem que haver no coração de todos nós, quando Colossenses capítulo 3, versículos 5 e o versículo 12, quando ele vai dizer assim no versículo 5, estou em Filipenses, Colossenses capítulo 3, versículo 5, quando ele vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, apóstolo Paulo, ele vai dizer aos colossenses, olha, vocês precisam fazer morrer, e só assim a gente vai poder ser fundamentado justamente naquele que é a rocha, Jesus Cristo. E ele vai dizer no versículo 12 para a gente, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade e mansidão e de longanimidade. Eu quero encerrar com esses 2 versículos. Esse é um tema por demais assim complexo,
E como eu disse para vocês, é um tema assim que todos nós estamos assim de alguma forma, sabe? A Bíblia fala que não há um justo sequer, quer dizer, não existe uma pessoa que é fiel a Deus de fato como deveria ser, a não ser Jesus Cristo. Quando eu comecei a estudar os 10 mandamentos, comecei a ter noção do que eram os 10 mandamentos, eu fiz uma pergunta para o meu coração. Espera aí, se Deus criou 10 mandamentos, e se Ele sabia que esses 10 mandamentos ninguém poderia cumprir, por que Deus criou os 10 mandamentos? Por quê? Para trazer uma ordem social para a humanidade poder ser regida por uma ordem social, mas muito mais do que isso, para poder dizer para a gente de fato quem nós somos, que haveria necessidade de vir alguém para poder cumprir os mandamentos em nosso lugar, e este alguém foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Cabe a nós buscarmos a fidelidade, e é através da fidelidade nós vamos ter de maneira muito clara, né, e natural a confiança. Talvez uma confiança que precisa ser reconquistada, talvez uma confiança que precisa retornar a trabalhar esta confiança. Mas eu quero desafiar a todos vocês, a começar de mim, que a gente possa buscar em Deus esta força para a gente poder viver de fato um relacionamento conjugal fundamentado em todos esses princípios que a Bíblia assim nos traz, dentro dessa aliança que foi feita, uma decisão de compromisso e de longanimidade nas nossas vidas, e que nós possamos a cada dia desfrutar dessa fidelidade e dos frutos da fidelidade no nosso relacionamento. Aproveita da sua esposa, aproveite o seu marido. Deus deu a você, e Deus deu a você para poder você viver a unidade do casamento e viver a felicidade proposta na palavra de Deus para o casamento. E esse casamento, você só vai provar essa verdadeira felicidade fundamentado na palavra de Deus. É você se despojar do velho homem e você se revestir deste novo homem, e você viver uma nova caminhada diante da graça, do amor que vem de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar. Deus, dá-nos graça, Pai, para cada dia vivermos debaixo dos Teus propósitos, cumprindo, ó Deus, a Tua palavra, vivendo, ó Deus, aquilo que o Senhor nos promete na Tua palavra. Quando o Senhor olha para Adão e viu que não era bom que ele estivesse só, que o Senhor faz para ele uma ajudadora. Pai, ajuda-nos, ó Deus, com todas as nossas imperfeições. Ajuda-nos, ó Deus, com todas as nossas imperfeições, a vivermos uma vida, Pai, de fidelidade, conforme prometemos, diante do Senhor, para que possamos, ó Pai, cumprir para o bem, para o nosso bem, para o bem do nosso cônjuge, para o bem dos nossos filhos, para o bem da Tua igreja, para glorificar e exaltar o Teu nome. É possível, ó Deus, viver um casamento sendo fiel. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a amarmos mais um ao outro. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a estreitar, Deus, os nossos laços, ó Deus. Que o Senhor possa cada dia, Pai, nos unir debaixo do amor do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.